O bispo Conrado, ele que vai usar da palavra agora para ministrar aos nossos corações, pode assentar. E ele também pode dar mais informações do ministério que eu não tenho conhecimento. Rapidinho, para vocês terem o conhecimento do ministério Arrependimento e Santidade no mundo. Então fique à vontade, que Deus o use poderosamente, como sempre tem usado. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia, graça e paz, amados. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu venho aqui agradecer ao nosso precioso e amado pastor Luiz Carlos, que gentilmente nos convidou para estarmos juntos aqui esta noite e podermos celebrar, podemos partir o pão, podermos todos aprender da fonte da água da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Então agradeço ao nosso precioso pastor Luiz Carlos, a toda a preciosa igreja IBC, por receber nós, os menores, os pequeninos do Senhor, aqui neste lugar tão honrado, esta casa do Senhor tão maravilhosa. Então louvamos a Deus pela vida dos amados, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Bata bem forte para Ele, que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, ao ungido de Deus, ao pão da vida, ao maná escondido, ao cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e vive e reina para todo sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu quero aqui também agradecer e honrar a presença da nossa bispa Luciane Toledo, que é a líder do Ministério de Arrependimento e Santidade. Uma salva de palmas a Cristo. Ao nosso bispo João Rafael, todos os bispos e pastores e também todas as ovelhas de Cristo. Mas acima, eu quero honrar o sangue de Jesus. O sangue que é poderoso para purificar, poderoso para curar e também poderoso para perdoar pecados. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, rapidamente um breve resumo do nosso santo ministério, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. É um ministério que ele está por todo o mundo. Ele tem a sua origem, ele começou no Quênia e hoje ele está presente em mais de 30 países. O ministério, o nosso líder é o profeta do Senhor, o profeta Dr. David Awar, que veio muitas vezes ao Brasil desde 2014 e ele veio para especialmente este ano para a preciosa e amada e abençoada cidade de Manaus. Amados, nos dias 24 e 25 do mês de maio, o nosso líder do ministério, o profeta do Senhor, o profeta Dr. David Awar, esteve no Canaã, aonde ele ministrou no dia 24 uma palavra. O nosso precioso e amado pastor Luiz Carlos estava conosco. Nós agradecemos e honramos a tua presença lá. E o profeta do Senhor, amados, ele pregou uma mensagem poderosa, uma mensagem impactante, focada no arrebatamento da igreja, na preparação da igreja para encontrar Jesus. Focada no arrependimento, diga arrependimento. Focada na santidade, diga santidade. Focada no temor do Senhor, diga temor do Senhor. E focada na prática da justiça, diga prática da justiça. Que são as leis de Deus, o padrão moral de Deus, os mandamentos de Deus, que na verdade hoje tem que estar gravado do nosso coração. E este dia 24 foi muito maravilhoso, amados, uma pregação de mais de 2h30, 3 horas, aonde o profeta do Senhor pregou palavra pura do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos nos preparar, nos arrepender, nos santificar e nos preparar. E no dia 25 teve o serviço de cura, aonde mais de 54 pessoas foram curadas para a honra e glória de Jesus, sabendo que quem cura é o sangue de Jesus. E amados, foi muito tremendo, aonde nós vimos cegos vendo, paralíticos andando, surdos ouvindo, e a boa nova sendo pregada. Amados, o profeta do Senhor
como o nosso precioso e amado pastor Luiz Carlos sabe muito bem, ele não cobra nenhum real para atravessar o oceano, o mundo, ele e a sua equipe, para pregar o evangelho. Não aceita uma oferta, mas ele entra no país e prega a palavra verdadeira, a palavra de arrependimento e a palavra de santidade. E amados, ele só tem uma exigência: que no dia do serviço de cura, médicos da própria cidade façam a verificação dos enfermos antes e depois da cura. Principalmente ele pede médicos que não são cristãos, médicos céticos, para que o sangue de Jesus possa tocar o coração deles, eles se converterem. E amados, para a honra e glória de Jesus, esses 54 curados, que são daqui da cidade de Manaus, a cidade tão abençoada, alguns do estado do Amazonas, né? O povo do Ribeirinho, os amados e abençoados do povo que está na cidade do Ribeirinho. Amados, todos foram verificados antes. Verificado exames, verificado condições, médicos examinaram e no final teve a cura para a honra e glória de Jesus. O profeta Dr. David Alwar, ele tem avançado no mundo inteiro e Deus levantou ele, amados, desde 2003, para pregar o arrependimento e a santidade, a preparação da igreja para a volta de Jesus. E Deus trouxe para ele todas as profecias dos principais eventos cataclísmicos do mundo. Todos os tsunamis, terremotos, maremotos, todas as guerras, todas as pestes, Deus revelou ao profeta do Senhor todos os eventos que iriam acontecer até o arrebatamento da igreja e depois do arrebatamento da igreja. O profeta do Senhor, ele está sendo usado por Deus. Grandes profecias como o coronavírus, ele profetizou em 2015, em 1º de dezembro de 2015. Ele profetizou, ele veio ao Brasil em 2014, profetizou o Zika vírus, e ele pediu para que toda a igreja se reunisse em arrependimento pelos pecados da nação, como a própria Bíblia nos ensina e nos instrui. Porém, na época, os pastores não se reuniram, e depois de 1 ano e meio, veio o Zika vírus. Ele profetizou com detalhes. Ele profetizou o coronavírus com detalhes, falando que viria da Ásia, falando que o país mais atingido seria a Índia, falando que ele viu uma grande pandemia por todo o mundo, falando que haveria falta de equipamentos, falta de camas de UTI, e que ele via isso se alastrar e que a cura estaria na cultura. Amados, uma profecia tremenda. O profeta do Senhor, além de ser usado em profecias bíblicas, profecias que vão chocar nações, é um profeta às nações, ele também vem acompanhado de uma mensagem de arrependimento e santidade, não aceitando uma oferta para não comprometer a mensagem dele, e Deus está usando este profeta, amados, também para curas, para milagres em larga escala. O nosso amado e precioso pastor Luiz Carlos, nós estávamos no gabinete dele, gentilmente nos recebeu, e ele nos disse que ele nunca tinha visto de perto os milagres como ele viu no dia 25 de maio no Canaã. E aqueles milagres, amados, 54 milagres aconteceram. Mas tudo isso é um propósito só, para testificar a mensagem do arrebatamento da igreja. Para testificar as guerras que estão acontecendo, a guerra da Ucrânia, a guerra também de Israel contra o Irã, todas essas guerras ele profetizou, vindo com a mensagem de arrependimento. Mas tudo isso é para testificar que o tempo acabou e nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Quantos aqui querem se preparar para a volta de Jesus? Aleluia, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E com base nesse início de conversa, o tema da mensagem desta noite é um tema crucial, diga crucial,
para que eu me prepare para o arrebatamento da igreja. E o tema da mensagem de hoje é crescendo em santidade. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte: você quer crescer em santidade? Aleluia! Amados, hoje nós vamos nos aprofundar, vamos ir o mais longe que o Espírito Santo nos conduzir, eu e os amados, nesta jornada, passo a passo, para entender mais sobre esse tema tão crucial que se chama santidade. O que é santidade? Para que a santidade? Por que eu tenho que ser santo? O que Deus quer de mim? Quais são as referências e os exemplos que eu preciso seguir? Quais são as escrituras, a forma de eu atingir a santidade? Quais são os níveis de santidade? E como eu posso adorar a Deus? Diga, adorar a Deus com a santidade. Aleluia! Quantos aqui querem aprender mais sobre a santidade? Glória a Deus. Então feche os seus olhos e repita comigo: meu Senhor, por favor, me ajude esta noite, esvazie de mim mesmo, para que eu possa compreender com profundidade, dentro do meu coração, este assunto chamado santidade, e que eu possa mudar a minha vida no dia de hoje. Senhor, por favor, não me deixe sair daqui sem aprender tudo sobre santidade. Estou totalmente aberto a compreender os teus propósitos de santidade em meu coração. Pelo poder do nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados, nós vamos agora entender. O primeiro ponto é a finalidade da vinda de Jesus Cristo. Qual foi o motivo pelo qual Jesus Cristo veio para a terra? Por que que ele veio para a terra e por que que ele enfrentou uma cruz tão difícil? Um preço tão incomensurável, um preço tão inimaginável pago na cruz. Foi para produzir santidade em você e santidade em mim. Jesus veio para a terra, esvaziou-se de si mesmo, como está escrito em Filipenses capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. Ele se esvaziou, não considerou a sua igualdade com o Pai. Ele veio com a condição de servo em figura humana, e ele enfrentou uma cruz, o santo, morrendo pelos pecadores, para produzir santidade em você, para que você pudesse se santificar. Agora, amados, se nós olharmos para o aspecto do mundo, se nós olharmos hoje a igreja pós-moderna e o modernismo que entrou dentro da igreja, Satanás, de uma forma muito sutil, foi colocando na igreja um ensino, uma vertente, uma nova visão, distorcendo a palavra do nosso Senhor e colocando uma mentira, diga mentira, que o cristão não pode ser santo, que não é possível ser santo nesta terra, que não é possível, que santo só tem um, que não é possível eu me santificar, que não é possível eu chegar à estatura do varão perfeito, que não é possível eu seguir o exemplo da igreja primitiva. E no dia de hoje, o Espírito Santo, diga Espírito Santo, ele vai falar comigo e com você, confirmando, testificando, desconstruindo esta vertente, essa mentira de Satanás e provando, através do Espírito Santo, do sangue de Jesus, que é possível você ser santo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: se prepare para ser mais santo no dia de hoje. Aleluia! A primeira coisa que nós vamos estudar, amados, nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e nós vamos ver, amados, que o Espírito Santo,
a obra do Espírito Santo, o motivo pelo qual o Espírito Santo veio, é para santificar você. Então nós vamos agora, primeiro, a finalidade do Espírito Santo. Se nós olharmos para João capítulo 16, versículo 18, nós vamos ver que a obra do Espírito Santo também ele vem para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, se nós formos para João capítulo 16, versículo 8, ele vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele tem uma obra com base nessa sequência de convencimento de pecado, de convencimento da justiça, que temos que obedecer, de convencimento de quem não obedecer, haverá um juízo. Com base nessa sequência, a obra santificadora, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu estou usando a NVI, aleluia. Eu vi que os meus amados colocaram aqui gentilmente as escrituras na tela, muitíssimo obrigado. E se possível, pode colocar a NVI também. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor: escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela obra, diga, santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Cristo, a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas. Então a obra do Espírito Santo, para você e para mim, é santificação. O Espírito Santo, ele veio para te santificar, para trazer santidade em você. Nós vamos entender o que é santidade. O que significa santidade? O que quer dizer a palavra santidade? Santidade vem da palavra kedusha, que quer dizer separação. Então, a santidade, ela é eu me separar. Nós vamos entender do que eu preciso me separar. Como eu começo a me separar? Como eu faço para ser mais santo? Como eu posso honrar mais o meu Senhor Jesus? Quantos querem honrar o Senhor Jesus com as suas vidas? Hoje, esta palavra é para você, que quer honrar o Senhor com a santidade. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Através dessa obra, ele quer produzir santidade em você e santidade em mim. O nosso Senhor, ele quer que você seja semelhante a ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele construiu, ele criou você, ele escolheu você antes da fundação do mundo, para que você fosse semelhante, diga semelhante, a ele. E olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam no chão. Deus é santo, sim ou não? Deus é 3 vezes santo, sim ou não? Ele te criou para que você seja a imagem e semelhança dele. Se ele é santo, diga, eu tenho que ser santo. Amados, a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 19, versículo 2, o próprio Senhor, ele te dá um comando em amor, ele te dá um comando em misericórdia, ele te dá um comando em encorajamento, para que você seja santo. Levítico capítulo 19, versículo 2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos. Ele está dizendo aqui, sejam meio santos? Ele está dizendo, seja 99% santo? Ele está dizendo, não tem problema você não ser santo? Ele está dando uma ordem, sim ou não? Deus é soberano? Sejam santos. Pode voltar ao versículo, por gentileza. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel:
Nós podemos transpor hoje, né? Nós somos agora a oliveira enxertada, não somos? Nós somos agora descendentes espirituais de Abraão, sim ou não? A Bíblia é completa? A palavra de Deus caducou? A Bíblia, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Esta lei serve para nós no dia de hoje. Quanto amor, amados. Sejam santos, porque eu, o Senhor Deus de vocês, sou santo. Em outras palavras, eu criei você à minha imagem e semelhança. Eu sou santo. Eu sou 3 vezes santo. Eu sou separado. Seja você também separado. Uma salva de palmas aí, nosso Deus, que nos encoraja. Aleluia. Que Deus maravilhoso. E o próprio Senhor Jesus. Quantos aqui acreditam que o Senhor é a própria palavra? Quantos acreditam aqui que o Senhor é o caminho e a verdade e a vida? Então, amados, o próprio Senhor Jesus, no famoso, no tão maravilhoso, edificante Sermão do Monte, de Mateus 5 até Mateus 7, ele no final do capítulo de Mateus 5, em Mateus 5,48, ele vem, o Senhor Jesus, no Novo Testamento, na era da graça, e ele fala assim: sejam santos. Mateus capítulo 5, versículo 48, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, vocês devem ser perfeitos, diga santos. Como é perfeito, diga santo, o Pai Celestial que está nos céus. Devemos ser santos. E você hoje está sendo encorajado pelo Espírito Santo. Você foi chamado aqui antes da fundação do mundo para estar neste momento, neste horário. Deus controlou todas as circunstâncias para que você olhasse a palavra dele, ela penetrasse no solo fértil do seu coração e hoje você tomasse uma decisão: eu quero ser santo. Hoje é o primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano, que eu vou ser santo. Quantos acreditam nessa promessa? Dá uma salva de palmas ao nome do nosso Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus, em João 16, versículo 7, ele promete o Espírito Santo para mim e para você. Ele dá uma promessa inimaginável, que ele iria ao Pai e que ele enviaria para você o seu ajudador. Ele enviaria para você o seu conselheiro. Ele enviaria para você aquele que iria ser o seu melhor amigo, que estaria com você em todos os momentos, te encorajando, te purificando. E olha o que ele prometeu, amados. Poderosa promessa, diga poderosa promessa. Que promessa maravilhosa. Só Jesus poderia ter prometido isso. Olha o que ele diz: contudo, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Amados, Jesus, ele sabia que ele tinha que ir para o Pai para poder enviar o conselheiro, para te ajudar. Mas ele sabia que se ele fosse para o Pai, tinha um pedágio chamado cruz, diga cruz. Ele sabia que para ele voltar para o Pai, ele passaria por uma cruz. O Senhor Jesus, ele nasceu, ele se esvaziou de si mesmo. Nasceu na terra em forma, em figura humana. Ele foi moído, como nosso amado e precioso pastor Luiz Carlos aqui muito bem relatou. Cuspido, ralado, humilhado, esbofeteado, triturado. No espírito sofreu muito mais. Se separou ali e ele foi triturado totalmente. Morreu, diga morreu, na cruz. Depois ele foi ressuscitado, amados, o poder da ressurreição. Ele ascendeu aos céus. Ele enviou o Espírito Santo em Atos 2. O Espírito Santo tomou a igreja primitiva e foi avançando a igreja através dos séculos, até chegar no dia de hoje, e ele impactou você.
Amados, olha essa engenharia espiritual, esse esforço dos céus espiritual, essa tão maravilhosa luta, insistência de Deus ao longo dos séculos para o Espírito Santo chegar em você e produzir santidade em você. Você deve ser santo, sim ou não? Depois de todo esse esforço, depois de toda essa engenharia espiritual, hoje, no dia de hoje, o Espírito Santo vem e quer insistir com você para que você seja santo. Aleluia! Quem acredita que Jesus, agora que ascendeu aos céus, vai voltar? Quem anseia e espera a volta de Jesus? A Bíblia te encoraja hoje, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado, a Bíblia te encoraja hoje, meu irmão. Encoraje a pessoa do seu lado. Para você ser santo. 1 João capítulo 3, versículo 2, e vamos até o versículo 3. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quem quer ver Jesus Cristo aqui glorificado? Versículo 3. Todo mundo que quer ver Jesus, olha o que a Bíblia te encoraja. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica, diga, santifica a si mesmo, assim como Ele é puro, diga, santo. Todos aqui que querem ver Jesus, a Bíblia está encorajando você a ser santo, diga santo. Maravilhoso, que promessa tremenda. Eu quero ser santo por causa dessa promessa. Eu quero ter esse corpo glorificado e honrar Jesus. Lá nos céus, eu não estou preocupado com as ruas de ouro, eu não estou preocupado com outras coisas, porque o meu galardão é o próprio Senhor Jesus. Todos aqui que estão esperando, têm que se purificar. Amados, agora a Bíblia vai te encorajar hoje. Faça uma pergunta, através do que vou me purificar? É da própria palavra do Senhor, amados. João 17, versículo 17. A palavra de Deus, ela vai te purificar. Aqui o nosso precioso e amado pastor Luiz Carlos, ele, do começo ao fim, que ele subiu no santo altar do Senhor, um lugar muito temível. Todos que subirem nesse altar têm que estar em temor e tremor. E eu estou tremendo de medo, porque o Deus vivo está aqui. E o nosso precioso pastor Luiz Carlos, no momento que ele pisou no altar do Senhor, ele só falou de arrependimento e santidade. Isso mostra, meu amado, que esta é uma casa do Senhor. João 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. Amados, olha a oração de Jesus, que oração maravilhosa. O Senhor Jesus em João 17, orando para o Pai, ele diz, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra, diga a tua palavra, é a verdade. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 26. A palavra de Deus, amados, ela que vai te santificar. Toda vez que você cravar ela no seu coração, desejar ela, meditar nela, cantar nela, viver por ela, colocar ela acima de todas as coisas na sua vida, ela vai te santificar. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha o padrão, amados. Esposos, levantem a mão quem são os esposos aqui hoje, os maridos. Olha o padrão. Nós temos que amar nossas esposas no nível que Jesus amou a igreja. Quantos aqui querem honrar a sua esposa como Jesus honrou a igreja? Versículo 26 agora, amados.
Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra do Senhor. Um dos versículos mais lindos. Tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Que versículo maravilhoso. Quantos aqui querem que a palavra de Deus esteja no seu coração? Amados, a palavra de Deus, as palavras de Jesus, elas vão purificar. O propósito pelo qual Jesus vem e entrega a sua palavra, partilha o pão, entrega a Ele mesmo, porque Ele é a própria palavra. Tem que produzir santidade, diga santidade, no meu coração. João capítulo 15, versículo 3, a grande e maravilhosa, grande capítulo onde Jesus fala sobre a videira, não é verdade? Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus, ela tem que purificar você. Ela tem que santificar você. Ela tem que trazer santidade em você e santidade em mim. Agora, amados, quantos querem saber qual é o seu chamado de Deus? Deus tem um chamado para a sua vida, sim ou não? Deus te chamou antes da fundação do mundo? Quantos aqui acham e têm certeza que são escolhidos de Deus? Que são escolhidos de Deus antes da fundação do mundo? Então, Deus tem um chamado para você, diga para mim. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 4. Hoje nós vamos entender com profundidade qual é o meu chamado. Qual é o meu chamado? Por que Deus me chamou? Por que Ele me escolheu? Ele me chamou pelo nome. Deus te chamou pelo nome no seu coração? Esse chamado para você é porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos, vamos ler, santos e sem culpa diante dele em amor. Aqui ele está falando, Deus me chamou para ser feliz? Sim ou não? Deus está falando assim, Ele me chamou para eu ser feliz do jeito que eu acredito que é a felicidade. Ele está falando, Deus me chamou para eu ser feliz dentro do certo ou errado da minha cabeça. Ele falou isso? Deus, Ele está te chamando hoje. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele desenhou você. Ele fez um desenho maravilhoso de você antes da fundação do mundo. Dos 8 bilhões de habitantes hoje na terra, amados, e todas as pessoas que já viveram nesta terra, não existe ninguém igual a você. Deus te desenhou, Ele te projetou, Ele desenvolveu você antes da fundação do mundo, para você ser santo, diga santo, e irrepreensível. Quer dizer, a santidade e a irrepreensibilidade é o seu chamado. Diga, eu descobri o meu chamado. Diga, aleluia. Agora, amados, a santidade tem um caminho. Todo aquele, diga, a santidade tem benefícios. Amados, todos aqueles que estão no caminho da santidade, todos aqueles que escolhem ser santos, a Bíblia vai dizer que o inimigo não pode tocar em você. E nós vamos, amados, para um dos textos mais lindos da Bíblia. O capítulo inteiro de Isaías 35 é maravilhoso, mas nós vamos focar na estrada da santidade. Essa estrada, esse caminho, essa passagem, essa passarela, esse lugar de santidade, tem benefícios para mim e benefícios para você. Isaías capítulo 35, versículos de 8 a 9, grifem na sua Bíblia, circulem na sua Bíblia, são muito importantes esses versículos. Isaías 35, amados, quando Deus desenhou e projetou a igreja, quando Ele fundou a igreja, Ele projetou a igreja, quando chegasse o momento que a igreja entrasse em cena, Jesus fala, e ali haverá um caminho, ali haverá uma porta, ali haverá uma estrada, e esse caminho é chamado caminho da santidade. Ali haverá uma grande estrada,
Um caminho que será chamado caminho de santidade. Dê uma salva de palmas a Cristo. Que caminho maravilhoso é esse? Um caminho será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Diga aos que não obedecerem. Servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Versículo 9, os benefícios de estar nessa estrada. O inimigo não pode tocar você. Versículo 9, ali não haverá leão algum. Nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles será visto ali. Só os remidos andarão por ele. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Neste caminho, meu amado irmão, ninguém, o Satanás, ele não te alcança. Você vai estar tão alto, num monte tão alto, que os problemas, Satanás, ele não pode tocar em você. Quantos querem estar nesse monte alto? Nesse caminho chamado caminho da santidade? Eu quero estar lá. Amados, esse caminho, ele é largo? Esse caminho é fácil? Esse caminho é espaçoso? Ele é doce, açucarado, confortável? Eu não preciso mudar em nada em mim? Esse caminho é um caminho estreito, amados. Esse é um caminho de renúncia. Mas, diga mas, a Bíblia vai dizer em Romanos 8, dos versículos 17, se nós formos participantes do sofrimento de Cristo, seremos participantes da sua glória. Aleluia. Então, amados, nós vamos para o versículo do caminho, da porta, da passagem estreita. Mateus capítulo 7, dos versículos de 13 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Esse caminho chamado santidade, esse caminho que tem benefícios maravilhosos, esse caminho que vai trazer para você a paz que excede o entendimento, esse caminho, amados, ele é estreito. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho, diga caminho, que conduz, que leva à perdição. E são muitos os que entram por ele. Jesus está falando para o mundo ou Jesus está falando para a igreja? Amados, Jesus estava no Sermão do Monte, ele estava falando para a igreja. Esse versículo não é para o mundo, é para você, diga para mim. Versículo 14, mas estreita é a porta, e apertado o caminho, diga santidade, que leva a vida, e são poucos os que o encontram. Aqui, amados, Jesus mesmo está dizendo que são poucas pessoas da igreja que vão encontrar esse caminho. Diga, não é todo mundo que está na igreja que vai encontrar esse caminho. O próprio Senhor Jesus falou isso. A pergunta é, eu vou querer que Jesus manifeste a obra santificadora dele na minha vida? Sim ou não? Quantos aqui querem santificar no dia de hoje? Eu quero me santificar, graças a Deus por essa palavra. E por que, amados, que é estreito esse caminho? Por que que essa porta é estreita? Aleluia! O caminho é estreito, amados, porque eu e você temos que ser santos em tudo, diga tudo, o que fizermos. 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor. Amados, eu tenho que ser santo em uma parte da minha vida e em outra não? Eu posso ser santo 50%? A Bíblia fala para mim que eu tenho legalidade para pecar? A graça é uma licença para pecar, sim ou não? A graça é maravilhosa. A graça é um favor não merecido. A graça é um presente de Deus. Você e eu só somos salvos pela graça. Mas a graça só está disponível para aquele que se arrepende. É isso que as igrejas pós-modernas não pregam. Falam que nós somos salvos pela graça, e é verdade. Mas a graça só está disponível para aquele que se arrepende. Jesus traz bênção, com certeza. Mas sem arrependimento não tem bênção. Sem arrependimento não tem graça.
Sem arrependimento não tem descanso. Sem arrependimento não tem benefício nenhum. Porque Jesus, ele veio pregar um evangelho do arrependimento. Antes de entrar nesse próximo versículo, nós vamos no versículo chave do arrependimento. Jesus morreu numa cruz para que fosse pregado o arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. O Espírito Santo está nos conduzindo para uma outra escritura e nós vamos voltar aqui, amados. Mas só para entender que a graça não é uma licença para pecar. Que a graça é ela que nos salva, a graça de Jesus. Mas ela só está disponível, ela é condicional. 100% condicional. Só está disponível para aqueles que se arrependem. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Versículo 47. E em seu nome seria pregado o evangelho do arrependimento para perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Temos que pregar o arrependimento. Pregar a Bíblia inteira. Todos os personagens, saber falar em grego, saber falar em aramaico, conhecer a etimologia das palavras, conhecer a história dos personagens, ir para Israel 100 vezes, ir para toda a Roma, ver o caminho dos apóstolos, conhecer tudo isso e pregar isso e esconder a santidade, o arrependimento, não salva ninguém. Ninguém é salvo. Por isso que a graça está disponível para o arrependido. Quantos querem se arrepender no dia de hoje? Eu quero me arrepender, graças a Deus. Amados, temos que ser santo em tudo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16. Versículos chaves, esse precisa anotar, amados. Esse grifa, esse medita por ele hoje à noite. Leia esse versículo em todas as versões da Bíblia. Leia no grego original. Peça para Deus te ajudar a entender no seu coração, pois é da vontade de Deus, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos sensatos. Vivam como pessoas livres e não usem a liberdade como desculpa. Vivam como servos. Amados, eu acho que, deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, é isso mesmo? Não entendi. É capítulo 1. Obrigado, muito obrigado. 1 Pedro capítulo 1, muito obrigado. Quem me ajudou? Louvado seja o Senhor, meu amado supervisor Wagner. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em toda a conduta. A santidade é em tudo, diga tudo. Essa porta é estreita, amados, graças a Deus por isso. Jesus sofreu muito mais do que o mundo inteiro. Eu tenho que ser santo em alguma coisa ou em tudo? Sejam santos em tudo, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Volta em Levítico 19:2. Amados, eu tenho que ser santo na forma que eu me visto. Eu tenho que ser santo na forma que eu falo. Eu tenho que ser santo no meu trabalho. Eu tenho que ser santo na roda dos meus amigos. Quando eu for encontrar meus amigos de infância, eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser santo quando eu estou falando com a minha esposa. Eu tenho que ser santo na minha intimidade com a minha esposa. Hebreus 13:4. O leito tem que ser santo. Não pode ter pornografia. Não pode ter lascívia. Não pode ter nenhuma prática não natural. Você não é livre para fazer o que você quiser com o seu corpo e com a sua esposa. Você tem que ser santo. O seu leito tem que ser santo, aleluia. Tem que ser santo em tudo. Como eu crio os meus filhos? Santidade. Como eu comporto na sociedade? Santidade. Como eu impacto a sociedade? Santidade. Como eu ando na sociedade? Como eu me visto? Santidade. Amados, eu posso pregar sobre santidade, eu posso incentivar as pessoas a serem santas, e a forma como eu me visto sensualiza e gera cobiça sexual no outro, isso é santidade? A forma como eu me visto tem que mostrar santidade? Tem que aparecer santidade? Agora, Satanás é um gênio, amados, infelizmente. É uma criatura, ele não tem poder nenhum.
mas ele enganou a igreja com uma conduta, um pensamento pós-moderno. São de 2 séculos para cá, tá, amados? Chamado, na verdade, o hedonismo, né? A busca pelo prazer, a busca incessante, linhas filosóficas, iluminismo, modernismo, pós-modernismo, trouxe e entrou e penetrou dentro da igreja, e as pessoas hoje, sabe o que elas chamam santidade do quê? Religiosidade. Sério? Satanás vai enganar você e a mim com a palavrinha religiosidade? Quer dizer então que o apóstolo Paulo, ele era religioso? Sim ou não? Com certeza não, ele era santo. Temos que ser santo em todas as coisas. A forma como eu me visto não pode gerar cobiça sexual. Quando as mulheres forem se vestir, sair de casa, chegue no espelho, olhe para você e fale: eu estou dando glória a Deus com a minha vestimenta? Eu estou honrando a Deus com a forma que eu estou me vestindo? A melhor pergunta: por que eu estou me vestindo assim? Qual é o motivo? Eu estou me vestindo para que as pessoas me chamem, me olhem, me cobicem? E amados, se você começa a perguntar o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, a última resultante, sim, é para as pessoas me cobiçarem. A primeira pergunta: por que eu estou me vestindo assim? Ah, para me sentir bem. Por que eu estou me vestindo assim? Ah, porque é os tempos modernos, eu preciso estar moderno. Ah, por que você está se vestindo assim? Não, porque as pessoas vão me zombar. Mas por que você está se vestindo assim? Não, porque eu tenho que estar me sentindo bem, me encorajado, eu tenho que valorizar. Por que está... O porquê, quando você vai chegar no último porquê? É para que as pessoas me cobicem, para que eu seja desejada, para que eu seja adorada. Da mesma forma o homem, amados. Por que eu estou me vestindo dessa forma? Por que eu estou olhando dessa forma? Por que eu olho para aquela mulher desta forma? Por que eu assisto este filme que não leva a nada? Se a resposta for para gerar cobiça sexual, isso está errado. Temos que ser santo em tudo, diga tudo. O apóstolo Paulo era santo só numa área? O apóstolo Pedro era santo só no trabalho? Ele era santo só 12 horas no dia, as outras 12 horas ele pecava? Amados, cuidado com essa palavrinha religiosidade, hein? Satanás, ele é exímio em enganar a igreja com a palavrinha moderna, religiosidade. Santidade é separação. E nós vamos entender do quê? Quantos agora querem saber o crescimento da santidade? Como eu posso ser santo? Eu quero saber como eu quero ser santo, como eu posso ser santo. Amados, não tem problema você estar bem, se vestir bem, estar elegante. O problema é mostrar a sua carne e a curvatura do seu corpo. Você precisa eliminar, excluir qualquer cobiça sexual sobre você. Nós vamos responder pelos pecados que a gente cometeu e as pessoas que nós seduzimos. A pessoa pecou olhando para a curvatura do seu corpo, você vai responder por esse pecado também. Você é co-participante. Eu posso me vestir bem, elegante, estar bem, apresentável, saudável? Com certeza. Por isso que a Bíblia diz lá em Timóteo, a palavra modéstia, em grego é catástole, roupas largas, frouxas, compridas, para não mostrar a curvatura, diga curvatura, do meu corpo. Amados, no fundo, o Espírito Santo está falando no seu coração e no meu, não está? Aleluia, glória a Deus. Agora por que eu tenho que me santificar? Já sabemos o que é santidade, não sabemos? É separação. Nós já vimos que o nosso chamado é para ser santo e irrepreensível. Nós já vimos que o Espírito Santo veio para fazer uma obra santificadora. Nós já vimos que se eu espero por Jesus voltar, todo que tem essa promessa purifica a si mesmo. Nós já sabemos que o benefício, se eu me santificar, Satanás não tem poder sobre mim. Mas agora, por quê? Diga por quê? Eu tenho que me santificar. Hebreus 12, 14. Este é o versículo que é a base do nosso ministério, amados.
Grife esse versículo, medite sobre ele. Ele é absoluto, ele não é relativo, ele não dá margem para a interpretação dos teólogos. Eu preciso falar uma coisa para vocês: Deus não está nem aí para os teólogos, tá? Deus não está nem aí para a filosofia que entrou dentro da teologia e as pessoas olham uma desculpa para pecar. Se fosse assim, amados, por que os teólogos não mudam de vida? Por que os teólogos não se santificam? Por que existem tantos escândalos? Amados, a Bíblia é absoluta. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Por que eu tenho que ser santo? Porque se eu não for santo, eu não vou ver a Deus. É condicional. Santidade não é opcional. Santidade, ela é totalmente uma exigência de Deus. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, amado, sou eu, a bispa Luciane, o bispo João, pastor Luiz. Ninguém. Eu posso pregar 70 anos numa igreja. Eu posso, igual o apóstolo Paulo, né? Queimar o meu corpo em sacrifício, vender os meus bens, dar para os pobres. Eu posso fazer obras, ir em todos os países, Nepal, países que não podem ter o evangelho, pregar. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não for santo, aqui está falando, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, por que eu tenho que ser santo? Para ver o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Levante a mão. Eu quero ver o Senhor. Quantos acreditam na palavra de Deus? Quantos querem ser mais santos no dia de hoje? Amados, olha quanto amor de Deus nos incentivando a ser santo. Glória a Deus pelo dia de hoje. Agora, amados, nós vamos ver os níveis de santidade. O passo a passo, a crescente da santidade. Como que eu chego e atinjo a santidade? E hoje, amados, essa palavra vai desafiar eu que estou pregando, porque se eu pregar e todo mundo que está aqui ser santo e eu não, eu vou para o lago de fogo e todo mundo aqui é salvo. Essa palavra vai me confrontar, eu que estou aqui pregando, e tem que confrontar você. Vai confrontar todos os bispos do Santo Ministério, tem que confrontar o pastor Luiz Carlos, tem que confrontar todos nós, os níveis de santidade. Amados, o primeiro nível de santidade, santidade quer dizer, vem da palavra kedusha, que quer dizer separação. Deus é separado 3 vezes, não é? Ele é santo 3 vezes. O primeiro nível de santidade é a separação do mundo. É impossível. O segundo nível é a separação do pecado. É impossível você se separar do pecado se você não se separar do mundo primeiramente. O primeiro nível de santidade é se separar do mundo. E nós vamos para a palavra do Senhor, aonde Romanos, capítulo 12, versículo 2, o primeiro degrau da santidade. Como eu começo a ser santo? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, se separar do mundo. Primeiro nível de santidade. Olha que encorajamento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não podemos compactuar com o pensamento do mundo, a forma de se vestir do mundo, os valores do mundo, desejar o que o mundo deseja, se vestir como o mundo se veste, amar e sonhar as coisas que o mundo sonha e ama, ir e frequentar os lugares que o mundo frequenta. Aqui o apóstolo Paulo, na carta dos Romanos, está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Era só para a época dele? Tem pecado hoje? Você sai da sua casa, você vê pecado na rua? Você liga a televisão, você vê pecado? Não se amoldem ao padrão do mundo. As coisas que o mundo faz, o que o mundo assiste, o que é valor para o mundo não pode ser valor para você.
Eu quero dizer uma coisa, amados. A sua pátria, ela é celestial. Você é um peregrino em terra estrangeira. Não se amoldar. O primeiro nível é não se compactuar com as coisas do mundo. Como é que eu me livro de pecado? Por que que na igreja tem pessoas que têm 40 anos de cristianismo e não conseguem largar o pecado? Por que que pessoas, pastores até de 50 anos de ministério, acontecem as grandes tragédias e escândalos na igreja? Porque a base da santidade não está sendo respeitada. O primeiro nível é eu me separar do mundo. Diga, é impossível. Amados, é impossível você ser santo se você não se separar do mundo. Impossível. Não adianta olhar para 1 Coríntios 9 e falar, não, o apóstolo Paulo se fazia de judeus, fazia de... Amados, o apóstolo Paulo não negociava a santidade em nenhum nível. Era santo absoluto. Não vamos pegar a palavra de Deus e dar desculpas para pecar. Aleluia! Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, temos que separar do mundo. João capítulo 15, versículos de 18 a 20, um dos versículos mais... Sempre quando eu olho esse versículo me constrange, amados. Quem quer se separar do mundo no dia de hoje? Vamos parar, amados, de abrir as pequenas concessões. Você vai avançando um pouquinho, Satanás ele te pega aqui. Você abre uma exceção. Ah não, eu só vou assistir dorama, porque o dorama, ele sabe, ele é um negócio que não tem violência. O que eu vou fazer de domingo à tarde? Eu vou assistir um dorama. Aí você vê mentira, dão mão dada com a mentira. O coreano mentindo para salvar os outros coreanos. Mentira, 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 mentira. Qualquer dorama é cheio de mentira. E você vê a hora você está torcendo para o bonzinho mentir para salvar os amiguinhos dele. O apóstolo Paulo mentia por causa de ir para a prisão ou para a fornalha? Amados, não ligue o Netflix e dê mãos dadas para as coisas do mundo. Impossível você ser santo se você estiver no mundo. Nós vamos então para João capítulo 15, versículos de 18 a 20. Primeiro nível, estamos no primeiro nível, amados. Se o mundo os odeia, tenham em mente que ele me odiou antes a mim. Versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo te odeia. Amados, se você não é perseguido, se não tem perseguição na sua vida, alguma coisa está de errado com a sua salvação. Diga todo cristão, ele tem que ser perseguido pelo mundo, amados. É impossível você seguir a Cristo e não ser perseguido. Impossível. Se você não é perseguido em alguma área da sua vida, quer dizer que você está de mãos dadas com o mundo. É o cristão que não se revela como cristão, não é? Versículo 20, para concluir. Ah não, até o 19 está ótimo. Então, se você fosse do mundo, amados, nós estaríamos de mãos dadas com o mundo. 1 João capítulo 2, dos versículos de 15 a 17. Amados, 1 João 2, 15 a 17, são um dos versículos mais chaves para meditar sobre o primeiro nível. Estamos no primeiro nível ainda, hein? Separação do mundo. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, assim diz a palavra santa do Senhor: não amem o mundo nem o que nele há. Aqui está falando para amar alguma coisa e amar em detrimento de outras? Não amem o mundo. Por que a igreja pós-moderna caiu? Por que não vemos mais milagres nas igrejas? Por que não tem transformação na igreja? Porque a igreja ama o mundo. Essa mensagem é para a igreja, amados. Não é para o mundo. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos entender o que é o mundo? Versículo 16. Porque tudo, diga tudo,
tudo que há no mundo. Você é cidadão do mundo ou cidadão dos céus? Ame as coisas dos céus. Colossenses 3. Vamos voltar aqui. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, cobiça dos olhos, arrogância da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. Versículo 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Quantos hoje vão tomar uma decisão seríssima de se separar do mundo no dia de hoje? Vamos para o segundo nível? Pergunta para a pessoa do seu lado: você quer conhecer o segundo nível? O segundo nível, amados, é a separação do pecado. Se eu me separei do mundo, só assim eu consigo me separar do pecado. Se eu não me separar do mundo, é impossível, amados, se separar do pecado. Como que eu largo aquele pecado? Primeiro ponto, separa do mundo. O segundo nível é separar do pecado. Amém? O segundo nível, amados, a separação do pecado, nós vamos para Romanos, capítulo 6, dos versículos de 1 a 4. Eu vou acelerar um pouco mais, para que nós concluamos essa palavra ainda hoje. Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça transborde? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos, viveremos nele? Quer dizer, a graça não é uma licença para pecar. Aleluia. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós, todos que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos para a glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova, sem pecado. Todo aquele que avança na santidade tem que se separar do pecado. Mateus 18, dos versículos de 8 a 9. Separação do pecado. Depois que eu me separo do mundo, eu tenho forças no Espírito Santo de Deus, com o meu ajudador, o meu conselheiro, a me separar. Se sua mão ou seu pé lhe conduz a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Versículo 9, perdão. Se o seu olho induz a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Amados, Jesus foi a pessoa da Bíblia que mais pregou sobre o inferno. O inferno é real. Nesse momento que eu estou conversando com você, tem cristãos no inferno. Tem pastores no inferno, de todas as denominações. Tem pessoas que eram da igreja primitiva que estão no inferno. O inferno é real, não é uma invenção. A igreja moderna não fala do inferno. Jesus foi o que mais falou do inferno, ele existe. E o dia de hoje, Deus está querendo fazer o que comigo e com você? Querendo nos ajudar a entrar no céu. Quem quer entrar no céu? Levanta a mão. Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 a 20, nós vamos para o último estágio daqui a pouco. Separação do pecado. Se eu estou pecando, corte esse pecado. Segundo nível, fortaleça-se contra o pecado. Purifique a sua vida. Oração, jejum, leitura da palavra, adoração a Deus. Esteja em comunhão com o Espírito Santo. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza. Olha os pecados que você tem que se livrar. Devassidão, idolatria. Amados, na igreja pós-moderna, existe muita idolatria. Pela família, pela esposa, pelos filhos. Idolatria da minha posição, do meu cargo. Eu sou pastor presidente, eu sou o bispo. Isso aqui é para mim. Eu não posso ter idolatria nenhuma. O maior é o que mais servir.
O orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Essa palavra é para mim também. Feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Versículo 21. Inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto. Aqui é para a igreja da Galácia, amado, é para a igreja. Eu os advirto, igreja de Cristo. Como antes os adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Segundo passo da santidade é se separar do pecado. Só é possível se você uma vez se separar do mundo. Aleluia! Agora vamos para o último estágio. Eu tenho mais alguns minutos, né, amado pastor? Vou correr aqui para concluir. Eu agradeço demais esse tempo, viu? Louvado seja Deus pela sua vida. E estou aqui para honrar o sacrifício de Jesus nesse altar, amém? Amados, o último estágio da santidade. O último estágio da santidade é nós nos separarmos da carne, da personalidade caída de Adão em nós, em mim e em você. É vencer a carne nos níveis dela. Amados, tem alguns budistas que são separados do mundo. Tem hindus, depende do nível do hinduísmo, eles até tiram o intestino para fora para lavar o intestino e voltar, que eles acham que serão purificados. Amados, tem pessoas e católicos que estão em masmorras que estão separados do pecado, estão se separando do mundo, mas o último nível, diga o último nível, é você morrer e se separar da personalidade caída de Adão em você. Olha, eu sou uma pessoa que eu já nasci assim. Eu sou uma pessoa mais enérgica, a pessoa me fala, eu já respondo, eu quero responder, eu sou mais ansioso para falar mesmo. Olha, eu sou duro, a minha personalidade é dura. Falou, pão, pão, queijo, queijo, eu não levo uma para casa. Essa personalidade é sua mesmo, não é a de Cristo. E a sua personalidade não tem um palmo de espaço no céu se você não morrer para ela. O último nível, o nível mais difícil, todos nós temos uma personalidade da carne caída de Adão em nós. E nós temos que nos separar dela, do nosso jeito, do nosso achismo, da nossa forma, daquela coisa. Olha, eu sou ciumento mesmo, não tem jeito. É o meu jeito, eu sou uma pessoa mais paternalista, eu gosto de controlar as coisas. Olha, eu sou minucioso mesmo. Se não tiver do meu jeito, eu vou lá, eu falo. Amados, temos que morrer. Diga, eu tenho que morrer. Para a minha carne. A personalidade caída de Adão. Isso é o novo nascimento. Amados, você pode se separar do mundo e não ser nascido de novo. Você pode se separar do pecado e não ser nascido de novo. Você pode, sim. Por que teólogos não mudam de vida? Por que existem pastores, bispos de várias igrejas que depois de 50 anos de igreja caem feio e tem os escândalos na igreja? Por que tem pessoas que começam tão bem, sinceras, mas depois se desviam? Precisamos, no último estágio, morrer para a personalidade caída de Adão em nós. Esse é o novo nascimento. O último estágio, amados, é que a carne de Adão morra na minha vida e na sua vida. Amados, olha o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi chamado por Jesus, andou 3 anos com Jesus, viu Jesus sendo ali quase crucificado, porque ele correu, não é? Depois, Jesus se foi ressuscitado, ele viu Jesus ressurreto, ele viu Jesus ascender aos céus, recebeu o Espírito Santo em Atos 2, foi o líder da igreja pós-moderna, da igreja primitiva. E quando chega em Gálatas capítulo 2, ele recebe uma repreensão dura de Paulo. Ele estava sentando com os gentios,
Quando chegaram os judeus, ele mudou de mesa e sentou com os judeus. O apóstolo Paulo foi lá e repreendeu ele dessa hipocrisia. O apóstolo Pedro, amados, se não é o apóstolo Paulo, claro que o Espírito Santo através dele, ele voltaria à prática do judaísmo. Amados, nós temos que entender que o último estágio é morrer para a carne nossa. A história do apóstolo Paulo, ele começou o seu ministério, claro que Deus tratou com ele no deserto de Damasco. Ele teve caiu as escamas, teve um tratamento do Espírito Santo com ele. Ele falava que ele era um apóstolo, ele era um dos apóstolos. Depois ele fala que ele era o apóstolo dos gentios. E depois ele vai se auto-intitulando nas cartas. Ele vai falando que ele foi a pessoa que mais renunciou, muito mais ele. Ele fala que até estava fora dele, né? Quando começou a falar isso em 2 Coríntios 11. Amados, quando chega no final da vida dele, Deus trabalhou tanto nele, o novo nascimento, que ele fala: eu não sou digno nem de ser chamado de cristão. Ele começou falando que ele era o apóstolo dos gentios e terminou a vida dele dizendo: eu não sou nem digno de ser chamado de cristão. Dizendo que, voltando em Jesus, o maior é o mais humilde, o maior é o servo de todos, o maior tem que ser o menor. O último estágio, amados, isso é para mim e para você. No novo nascimento todas as coisas são novas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, já indo para o final da nossa ministração. Eu agradeço demais essa oportunidade. Aleluia. 1 Coríntios 5, versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Eu posso ler aqui. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé. Desculpa, 2 Coríntios 5, 17. Aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas todas as coisas. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Esse é o novo nascimento, amados. O seu jeito, a carne e a personalidade caída de Adão em você, tem que morrer no dia de hoje. Quantos querem morrer para o seu jeito, a forma, a sua personalidade? O último nível é você morrer para você mesmo, amados. Essa é a nova criação em você. 1 Coríntios 15, dos versículos de 21 a 24, já indo para o final da ministração. Aleluia. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entrar no reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Amados, em Cristo, você pode ser uma criatura nova, pode ser novo. Amados, se nós formos para Apocalipse 21, versículo 1, ali são o novo céu e a nova terra, não é? Gênesis 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, ali são novos céus e nova terra, que vai habitar o novo homem, a nova criação. Diga, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Amados, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Você precisa morrer para a sua personalidade. Não vamos entrar, é Marcos 2, 22. É impossível vinho novo em odres velhos. Você precisa nascer de novo, meus amados. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, que é necessário, amados. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos de 14 a 16,
É necessário para mim e para você que tenhamos tudo novo. Dou graças a Deus. Capítulo 2, dos versículos de 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa destruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo tem que estar em você. O apóstolo Paulo fala, amados, em 1 Coríntios, capítulo 11, que agora nós temos que ser imitadores de Cristo. A nova criação é você imitar a Cristo em todas as coisas. E por fim, amados, em Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: não sou mais eu que vivo, Cristo vive através de mim. Essa é a nova criação. Se Cristo vive através de você, tudo que Cristo ama, você ama. Tudo que Cristo não ama, você não ama. Cristo gosta, você gosta. Cristo fazia, você faz. Cristo sonhava, você sonha. Cristo encorajava, você encoraja. Cristo gostava dessas coisas, você gosta. Tudo fica muito mais fácil porque você é uma nova criação. E amados, no arrebatamento da igreja, agora concluindo, Jesus vem buscar Ele mesmo em você. Jesus vem buscar Cristo em você. Por isso que você tem que ser santo. E o último versículo desta noite é uma oração. Oração que nós temos que fazer sobre a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Concluindo esta ministração sobre crescer em santidade. Por que eu tenho que ser santo? O que é santidade? Como são os níveis da santidade? Vimos todos os níveis: separação do mundo, separação do pecado, separação da personalidade caída de Adão. E agora nós temos uma oração, amados, do apóstolo Paulo: que o próprio Deus da paz os santifiquem por completo. Vamos levantar e fazer essa oração juntos, amados? Quem quer fazer essa oração do apóstolo Paulo para santificar? Eu quero, amados, levantando as nossas mãos para o Deus do Pai. Repitam comigo: que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Eu agradeço demais essa oportunidade. E amados, o nosso objetivo é sermos santos, para que naquele grande dia possamos contemplar a santidade de Deus. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, amado e precioso pastor Luiz Carlos. Que palavra, que ministração, que estudo, né? Ficaríamos até mais tempo, mas você recebeu que tem de melhor da palavra de Deus. Então, hoje, você toma uma posição. Quem você quer ser? Você foi confrontado com a palavra que é viva e eficaz, que penetra o seu interior, que divide, tira as coisas do mundo, as coisas que nos separam de Deus, para nos purificar, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então você quer esta vida? Então ore assim, diga: Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua palavra, que hoje penetrou
no meu coração que está tirando tudo que me afasta do Senhor. Hoje eu decido viver uma vida santa diante do Senhor, diante das pessoas, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, em tudo, e onde eu colocar os meus pés. Pai, muito obrigado, porque esta é a vida que glorifica o seu nome e expande o seu reino entre as nações do mundo. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a diferença neste mundo e ser usado pelo Senhor. Me usa, Senhor, para a sua glória. Decido entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Decido não viver pecando. Decido viver separado das coisas que me separam do Senhor. Decido viver uma vida de arrependimento e de santidade. Decido viver uma vida com propósito. Decido viver uma vida que faz o Senhor sorrir. Com os meus atos, com os meus pensamentos, eu recebo esta vida em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Que maravilha, que bênção. Obrigado. Que palavra. Eu gosto porque eles não vêm só, né? A unidade aí do ministério, né, pastor? Bispos, bispas, que honra tê-los aqui. Vocês vão voltar mais aqui, porque Manaus é o início do avivamento para todo o nosso país. O profeta David já falou isso, né? Que é de Manaus que tem que começar. Então, olha aqui. Estamos aqui para apoiarmos e estarmos com vocês para ganharmos esta nação e as nações do mundo. Muito obrigado. Obrigado a você que nos visita. Obrigado a você que sempre está conosco. E se você decidiu entregar sua vida a Jesus, depois fale conosco ou com alguém da igreja. Ou agora mesmo, há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão, nós vamos orar. Aleluia, glórias a Deus. Você que está assistindo essa transmissão, se você tomou essa posição também de viver uma vida santa, se manifeste e nós estaremos orando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, e te dê uma semana de santidade. No nome do dono desta igreja, o Senhor Jesus, eu envio você para dizer, para testificar, para testemunhar a pelo menos 3 pessoas nesta semana, dizer que há um Deus santo, 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 é o Senhor. Enviado você está. Muito obrigado. Deus te abençoe.